Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, sem pressa para namorar ou encontrar alguém especial. Antes de iniciar um relacionamento, eu priorizei os meus estudos e só quando eu me formei foi que eu cogitei a ideia de ter um namorado. E foi aos 25 anos que eu dei o meu primeiro beijo. Eu gostava de um rapaz que trabalhava em um banco próximo ao escritório. Nos encontrávamos no mesmo restaurante e ele olhava para mim e eu para ele. E eu acabei me apaixonando por aqueles lindos olhos verdes. Levi sempre muito gentil, amável, educado. E um dia se sentou na mesma mesa que eu estava e começou a puxar assunto comigo e com a minha amiga Carol. E eu nem acreditei que ele criou coragem. Enquanto ele falava, eu estava completamente emocionada e pensando: meu Deus, como ele é bonito, inteligente e fala bem. Eu parecia uma boba. E os nossos almoços se tornaram frequentes. Os dias ganharam mais cor. E entre garfadas e sorrisos, o Levi me convidou para pegar um cineminha e eu topei. Fomos assistir o filme Se Fosse Você. Mesmo eu aproveitando ao máximo a história, o Levi conseguiu me surpreender com um beijo. Quando eu senti os seus lábios nos meus, eu pensei que fosse desmaiar. Eu nunca havia beijado antes e não sabia como reagir. No entanto, ao perceber o meu nervosismo, o Levi pediu para que eu ficasse calma, me tranquilizou e sugeriu que apenas me deixasse levar pela emoção do momento. E eu me deixei levar. Não sei como terminou o filme naquele dia. Só depois fui assistir novamente com a Carol e finalmente pude compreender toda a história. Só uma observação: amei o filme. Saí com o Levi mais algumas vezes antes de começar um compromisso sério. E em todas as ocasiões, ele foi fantástico. A gente se dava tão bem que eu pensei que ele era de mentira. Fui conhecer os seus pais e, assim como ele, era a família. Um povo alegre, divertido, e mesmo em momentos difíceis eles encontravam motivos para enxergar o lado positivo do problema. Os meus pais já eram mais chatinhos e eles implicaram com o meu namorado. A minha mãe falou que gente boazinha demais que eu desconfiasse. Na verdade, os meus pais queriam que eu namorasse o filho do prefeito da nossa cidade. O rapaz era até bacana. A gente tinha estudado juntos na mesma escola, mas ele não fazia o meu tipo. E isso incomodava minha mãe, que dizia que eu tinha que pensar no futuro. Mas eu falava para ela que o meu futuro dependia de mim, do meu esforço, e não adiantava nada estar com alguém por interesse. Não que a mamãe fosse interesseira, mas ela só queria que eu me desse bem. E mesmo não morrendo de amores pelo Levi, ela aceitou a ideia do nosso namoro. Mas tudo era motivo para ela dizer: eu falei, esse rapaz não é para você, melhor terminar logo. Bom, apenas de nos amarmos,
O nosso relacionamento parecia incomodar muitas pessoas, quando não eram dizendo que a gente não tinha nada a ver, era alguém flertando comigo ou com ele. E pior foi descobrir que a minha amiga, a Carol, enviou uma carta para ele, incluindo um belo poema e frisando que eu não era nada daquilo e que ela seria a garota certa para ele. Olha, peguei o bilhete e mostrei para ela. E para minha surpresa, a Carol admitiu que era aquilo mesmo e que o Levi merecia coisa melhor. Juro que eu só não dei nela porque eu nunca fui de violência. Mas o jeito que ela falou comigo foi muito atrevido. Nem parecia a Carol que eu conhecia há anos. Enfim, a nossa amizade acabou. Eu confiava no Levi. Sabe quando você tem paz com uma pessoa que está ao seu lado? Era isso que eu sentia por ele. O nosso namoro progrediu para um noivado e finalmente marcamos a data do nosso casamento. Fizemos tudo de maneira organizada. Planejamos cada detalhe, já que ambos éramos bem organizados. Tudo com a gente era no lápis e no papel. E decidimos unificar o nosso salário, transformando-o em uma fonte única financeira. Calculamos as nossas despesas com base no que cada um de nós ganhava. E para realizar rapidamente os nossos sonhos, aceitávamos trabalhos adicionais. Em buffet, recreação, a gente agarrava qualquer oportunidade que surgia. E juntos conseguimos recursos para mobiliar a nossa casa. E quando escolhemos os nossos padrinhos, não os escolhemos pelos presentes, mas sim pelo que cada um significava para nós. E as pessoas que fizeram parte da nossa escolha são nossas amigas de verdade. Tudo caminhava perfeitamente. O meu noivo conquistou uma promoção e teve um aumento salarial. Por minha vez, eu também almejava uma vaga para mudar de setor e, consequentemente, melhorar o meu salário. Finalmente chegou o dia do meu casamento, dia 18 de outubro, e eu estava em festa e pronta para dar um dos passos mais importantes da minha vida. Aquele dia era o meu dia. Ou melhor, o nosso dia, porque na noite anterior o Levi e eu ficamos praticamente a noite toda conversando pelo MSN, falando tantas coisas bonitas um pro outro que parecia um sonho. Levi me prometeu fazer a mulher mais feliz e honrar todas as leis de um casamento. Meu noivo era um príncipe e vivia me fazendo chorar de emoção. Enquanto eu me preparava para me arrumar, eu recebi uma ligação. Era a mãe do meu noivo, a dona Maura. Ela estava desesperada, não falando coisa com coisa, até que finalmente ela conseguiu dizer que o Levi havia sido detido pelas autoridades e estava na delegacia. Assim como a minha sogra, eu também entrei em pânico. Eu queria entender melhor aquela história. Como assim? O Levi detido? E comecei a chorar, chamei o meu pai e contei tudo o que estava acontecendo. E ele pediu para eu manter a calma e averiguar aquela história direito. Fomos até a delegacia e ao chegar à delegacia eu consegui falar com o Levi. E ele estava tão assustado quanto eu.
e dizendo que não estava entendendo absolutamente nada, e me explicou que as acusações eram um mal-entendido e que eu teria que acreditar nele. Adiamos o nosso casamento e foi comentários em cima de comentários. Minha mãe aproveitou para dizer que não confiava no Levi, e ali estava a prova de que ela não havia se enganado. E foi o meu pai que pediu para minha mãe não colocar mais lenha na fogueira. O meu noivo havia sido acusado de desvio de fundos e ele jurava que não tinha se envolvido em tal prática. O meu sogro teve que vender a casa de campo para provar a inocência do filho. E em todos os momentos eu fiquei ao lado do Levi. Eu simplesmente não conseguia acreditar que as acusações fossem verdadeiras. E em nenhum momento meu noivo se mostrou desleal, desonesto. Ele sempre foi tão correto, tão honesto em tudo, que, sem dúvidas, eu não soltei a mão dele. E foram dias de angústias, agonia, mas tivemos amigos ao nosso lado que nos deram forças e acreditaram na inocência do Levi. Até mesmo a minha mãe repensou nas suas palavras e nos deu apoio. E eu pensei que nunca conseguiríamos provar que ele não tinha feito nenhum desvio. Mas com a ajuda de Deus, a justiça foi feita. À medida que a investigação avançava, surpreendentemente, os advogados descobriram uma trilha de documentos falsificados e transações fraudulentas, que levaram diretamente ao verdadeiro culpado, o gerente financeiro. A justiça, embora tardia, prevaleceu, e o Levi foi absolvido de todas as acusações injustas que pairavam sobre a sua integridade. Meu noivo e os seus advogados buscaram justiça civil adicional. Uma ação foi iniciada para buscar a compreensão pelos danos sofridos, incluindo a reputação manchada, o sofrimento emocional e os custos legais significativos. A instituição financeira, reconhecendo a gravidade do erro, concordou em um acordo de indenização. Como Levi fez a promessa de ir até a Aparecida do Norte, e para cumprir a promessa que tinha feito, eu o acompanhei. Meu noivo e toda a sua família era católica e eu evangélica, mas isso nunca foi motivo para nos impedir de estarmos juntos. O dinheiro recebido não apagou completamente as marcas, mas ofereceu um caminho para recomeçar, um sinal de que a justiça pode, de fato, reparar as feridas causadas pelas circunstâncias mais difíceis. Nos casamos no dia 8 de janeiro. Tivemos 2 filhos, Amanda e Michael, e estamos juntos há quase 13 anos.